irmãos, olá, queridas irmãs, meu bom dia. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade para compartilhar mais uma vez a palavra para os 10 minutinhos, em nome da nossa Igreja Batista Ágape. Senhor, fala conosco, nos traga a Tua paz, o Teu amor, nos traga a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Tira de nós o medo, tira de nós a insegurança e nos abençoa, Senhor, em mais este momento, onde falaremos da Tua Palavra. Amém? O meu tema hoje é Nem só de pão viverá o homem. O texto bíblico está em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra Jesus usou contra Satanás quando ele estava sendo tentado no deserto. E Jesus havia jejuado por 40 dias e por 40 noites. E Jesus tinha fome. E diante do assédio de Satanás, ele não aceitou as propostas dele, porque Jesus conhecia e vivia os mandamentos de Deus. E as palavras usadas por Jesus foram embasadas nas Escrituras, o qual ele tinha muito conhecimento. Jesus buscou as palavras para dizer para Satanás em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. É um trecho das Escrituras onde Deus orientava o povo que estava no deserto, murmurando, reclamando de fome. E foi quando Deus enviou a eles o maná que caiu dos céus. Vejamos como está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Queridos, em momento algum Jesus abandonou a sua confiança em Deus, pois ele sabia que a sua provisão vinha do alto, vinha de Deus, e nunca se deixou levar pelas promessas e facilidades que o inimigo lhe ofereceu. Jesus tinha consciência do que estava fazendo, e ele sabia, ele sabe na verdade, que a grande maioria das pessoas apenas querem matar sua fome física, que muitos querem satisfazer seus egos, seus status com coisas provisórias. Irmãos, nós sabemos, que hoje em dia a grande parte da humanidade caminha dessa forma ainda. Que pena, O verdadeiro alimento que precisamos continua vindo de Deus. É o alimento do Espírito. E é sobre isso que Jesus falava naquela época. E que continua querendo falar conosco hoje. Não é fácil lutar contra um inimigo invisível. E muito menos vencer as lutas espirituais. Mas nós precisamos ser determinados e usar as armas que a Bíblia nos oferece. Jesus, ele usou a espada do Espírito, que é nada mais do que a palavra de Deus, para derrotar Satanás. Queridos, é claro que nós precisamos nos alimentar de comida, de bebida. Nós precisamos ter uma vida saudável. Mas, é claro, também não precisamos de exageros, não precisamos de excessos. Nós sabemos que é necessário também cuidar da nossa autoestima. Nós precisamos de dinheiro, com certeza, e para que supra todas as nossas necessidades básicas e, se possível, as intermediárias, que são lazer, outras coisas que nos fazem bem, que nos fazem felizes. Mas nem sempre tudo está no nosso controle, não está nas nossas mãos. É só olharmos e ver o cenário atual do mundo. Quantas pessoas estão desempregadas, sem renda nenhuma, e não dependendo só delas, nem para suprir as suas próprias necessidades básicas. E por outro lado, nós temos muitos que ainda estão empregados, mas vivendo com medo de perder seus empregos. Aqueles que têm empresa, com medo de fechar a empresa. E olhando para essas circunstâncias, hoje eu convido a todos
a orar, a jejuar e fazer como Jesus fez, entregando tudo nas mãos de Deus. Não podemos viver ansioso pelo dia de amanhã, quando temos conhecimento das Escrituras e das promessas de Deus para as nossas vidas. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Queridos, nada, nem coisa e nem pessoas estão sob o nosso controle. Tudo está no controle de Deus. E Ele é quem vê as nossas lutas, as nossas necessidades. Ele ouve com certeza as nossas orações. Ele contempla os nossos jejuns. A minha palavra para vocês hoje é: não tenham medo. Se agarrem à palavra de Deus e vivam o que Deus tem para vocês. Neste momento, pode haver alguém ouvindo essa mensagem e pode dizer assim, o que esse cara aí está falando? Talvez ele não saiba na prática o que é passar dificuldade. Talvez ele tenha uma vida boa, confortável e ainda ele pode usar aquele velho chavão sobre a minha vida. Falar é fácil, né, irmão? Quero ver você viver na prática o que eu e muitos outros estão vivendo aí e ainda continuar pregando a palavra de Deus. Mas, queridos, quase todos nós temos histórias de altos e baixos na vida. Seja por necessidades financeiras, emocionais ou espirituais. E eu creio que a grande maioria que hoje tem uma vida estável veio de baixo, já passou por momentos difíceis. E eu quero aproveitar hoje para dar um breve testemunho. E eu tenho uma vida bem humilde, mas eu dou glória a Deus pelo pouco que eu tenho. Não me falta comida sobre a mesa e não me falta muito menos a gratidão pela palavra de Deus, pois é ela quem me sustenta. Ela me sustenta emocionalmente, espiritualmente e não me deixa temer por falta do alimento físico. Quando eu era criança e adolescente, eu e minha família tivemos uma vida financeira muito difícil. Foi um tempo de escassez, de desemprego. Houve um tempo em que meu pai estava mal, desempregado, e para ajudar foi internado para tratar de tuberculose. Só minha mãe trabalhava naquela época fazendo faxinas para sustentar a casa onde nós éramos em 4 irmãos. Várias vezes eu vi minha mãe triste, preocupada, com medo e eu por várias vezes chorando, porque não havia dinheiro nem para as necessidades básicas.
com uma comida. Eu me lembro naquela época que eu ouvi uma música que às vezes eu cantava para tentar animar minha mãe, né? Era uma música do mundo. Naquela época não tinha religião nenhuma, mas era uma música do Raul Seixas que ela falava assim, ó: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Levanta sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Tente e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Irmãos, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas de alguma forma aquela canção tocou meu coração, para que eu pudesse cantar e dar forças à minha mãe. Mesmo sem muita intimidade com Deus naquela época, eu já sentia a presença dele. E hoje em dia continuamos aí com as nossas lutas, mas eu quero dizer que a minha mãe é o meu maior exemplo de fé, de mulher guerreira, de vitoriosa, depois de superar os momentos de extrema pobreza em nossas vidas. Hoje ela tem uma vida confortável, glória a Deus. Há 3 anos ela foi diagnosticada com câncer, vem passando aí por novas lutas, mas ela não se entregou, não. Ela continua lutando dia a dia e contando com as armas que Deus vem colocando na vida dela. É uma mulher que ora muito, ela intercede muito pela vida das outras pessoas, da família, e a cada dia ela aumenta mais e mais a fé dela. Meus irmãos, eu quis dar esse testemunho para reafirmar que o nosso Deus não nos desampara, não nos abandona, e que os tempos difíceis podem vir sim, mas serão vencidos e servirão apenas de testemunhos para que possamos fortalecer outras pessoas e gloriar o nome do Senhor. Então, o meu desejo é que todos conheçam mais a fundo as Escrituras, que orem mais, que jejuem, tome posse das promessas e da palavra de Deus e que não desistam, que lutem com as armas espirituais que a Bíblia nos oferece, que afaste de nós o pessimismo, os maus pensamentos, que afaste a depressão e as investidas de Satanás sobre nossos lares, porque nós temos um Deus poderoso que não nos abandona nunca. E eu quero concluir lembrando que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Teve fome, foi tentado, mas não cedeu às investidas de Satanás, porque ele conhecia e obedecia aos mandamentos de Deus. Queridos, Jesus saiu muito mais forte do deserto do que quando entrou. Ele saiu cheio de poder e com motivação para cumprir todos os desígnios que Deus tinha para a vida dele. Então, meu irmão, ainda que você esteja no deserto hoje, eu te digo, não se entregue, não esmoreça, tenha fé que você sairá muito mais forte e confiante dele e sabedor de que Deus sempre esteve e está no comando e que você entenderá o que Jesus quis dizer na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu espero que Deus tenha falado com vocês hoje e eu espero que muito em breve vocês tenham testemunhos de vitórias para contar, para abençoar outras vidas, para abençoar a igreja. Queridos, fiquem com Deus e tenhamos todos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?